Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Santo Evangelho fala-nos dos dois grandes preceitos que, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, resumem a eles só toda a lei e os profetas. O amor a Deus, por cima de todas as coisas, e o amor ao próximo pelo amor de Deus. E hoje quero falar de uma das formas mais delicadas de exercer de amor ao nosso próximo, que é a correção fraterna. Porque é delicada, porque obviamente é um exercício difícil, porque nem sempre é fácil ou bem claro de estar seguros de atuarmos mesmo por caridade. É uma obra de misericórdia espiritual, que portanto é para ser praticada, mas facilmente pode ser deturpada por outros interesses, porque eu fiquei magoado, então tomou o pretexto da correção fraterna para digamos, satisfazer a minha mágoa, para poder encontrar lá alguma fonte de satisfação. Então, é muito fácil, com aparências de uma coisa boa, depois terminar sendo, quando menos, um pouco deturpado, um pouco danado por causa de algum defeito, algum sentimento menos nobre que vai estragar esse exercício da caridade fraterna através da correção. Primeiro, temos de fazer, para compreender bem em que consiste a correção fraterna, é necessário fazermos primeiro uma distinção. O pecado é nocivo para duas categorias de pessoas. Sempre para o próprio pecador. Ou seja, todo pecado, a primeira vítima, além da ofensa para Deus, obviamente, mas a primeira vítima do pecado e das suas consequências é o próprio que o faz. Sim, por isso, na Sagrada Escritura se diz que quem peca é inimigo da sua alma. Então, o primeiro é aquele que sempre sofre consequências negativas do pecado, é o próprio pecador. E às vezes, nem em todos os pecados, mas é bastante comum, o pecado ter consequências negativas para outrem. Outras pessoas que estão afetadas por causa do meu pecado. Um exemplo muito fácil de perceber, pois, o roubo, por exemplo. O roubo, pois, por definição, é tirar um bem que pertencia a alguém, sim, e que eu tiro de forma injusta. Então, obviamente, essa pessoa sofre consequências do meu pecado. A calúnia. Eu estou a dizer uma coisa falsa, mal, sobre outra pessoa. Essa pessoa tem direito à sua boa fama, e então eu estou a danificar essa boa fama do meu próximo. Então, tem consequências não apenas para mim, mas também para aquela pessoa que estou a danificar, já seja nos seus bens materiais ou nos bens mais espirituais ou morais. Então, quando nós falamos de correção fraterna, sim, trata do pecado enquanto é nocivo para o próprio pecador. Sim. A reparação do mal causado não é um acto propriamente da caridade, senão da justiça, porquanto pertence propriamente à autoridade. Não é correção fraterna e exercício de virtude de justiça, e especialmente de parte do superior, que vai ter de corrigir e reparar a injustiça que foi cometida pelo pecado. Então não é essa parte de correção, de reparação do mal causado, é um acto de justiça, então não pertence propriamente ao âmbito da correção fraterna. Agora, perante este dever de corrigirmos os nossos irmãos, há dois escolhos que são preciso evitar. O primeiro é o zelo amargo, aquele que acredita-se encarregado pelo próprio Deus para corrigir a humanidade toda. Tem daquelas pessoas que sempre estão a espreitar, a ver a quem posso corrigir e que não suportam ver qualquer defeito no outro, sem acreditar-se, pois, mandatados pelo próprio Deus para ir a corrigir. Bom, obviamente, socialmente, estas pessoas, aos poucos, têm poucos amigos, porque a gente vê que há um excesso. Sim, então, não é bem a caridade, é uma espécie de prurito, assim, de andar corrigindo a meio mundo. Então, esse seria um primeiro escolho. Mas também existe, como em todas as virtudes morais, pois existe, pois, essa possibilidade de faltar de coragem para exercer. Sim.
tem eventualmente uma fraqueza culpável que vai fazer que a gente deveria estar a corrigir o próximo e termina sem o fazer. Santo Agostinho diz que quem descuida a correção, devida, obviamente, é pior que o pecador. Então, podemos pecar por excesso de zelo, ou seja, estar a chatear o mundo todo sem tom nem som, sem cuidar as devidas circunstâncias, tudo o que vamos ver depois, sim? Ou, pelo contrário, não o fazer quando nós deveríamos fazê-lo. Então, vamos ir a ver o que diz São Tomás de Aquino sobre essa correção fraterna para esclarecer bem quando é que nós devemos e quando é que nós não devemos o fazer. São Tomás ensina que a correção fraterna tem de se exercer apenas quando temos esperanças de conseguir a emenda do pecador. Sim, temos, então, toda a legitimidade para o fazer, mas também para aguardar o momento preciso, o momento mais adequado, o momento mais favorável, ou, se calhar, passar por outra pessoa que sabemos que vai ter maior êxito ou sucesso nessa operação delicada, pedir para outra pessoa, por favor, poderias falar com tal pessoa, porque eu sei que tenho pouca chegada com essa pessoa. Então, posso eventualmente delegar a outro, ou pedir, ou esperar, ou etc. Então, é um dever que nos obriga, mas nem todo o tempo. Nós temos e podemos aguardar as devidas circunstâncias para o fazer. São Tomás se pergunta se pode um pecador corrigir a outro pecador. Porque, obviamente, o que mais se ouve, pois tu também tens isto. A resposta quase automática, quando a gente tenta corrigir alguém, é uma defesa muito fácil, pois nós somos pecadores todos, e então, muitas vezes, as pessoas, quando assinalamos alguma falta delas, dizem, pois tu também. Sim, então, essa resposta demonstra uma dificuldade, sim, que nós não somos perfeitos, não somos santos, somos pecadores, e então é difícil, nesta condição, ir a corrigir outro pecador. Então, a primeira verdade que temos de manter é mesmo essa. Nós todos somos pecadores. São João diz que quem afirma não ter pecado nenhum é um mentiroso, simplesmente, porque todos nós somos pecadores. Agora, o nosso pecado constitui certamente uma dificuldade suplementar, um impedimento, de certa maneira, ou quando menos uma moléstia, algo que atrapalha, que dificulta o exercício desta caridade fraterna através da correção fraterna. Sim, Nosso Senhor disse: como vais tirar tu a palha do olho do teu próximo, sendo que tu tens uma viga no teu próprio olho. Então, temos de precaver-nos, primeiro de achar-nos santos quando não somos, definitivamente, e também, e se calhar, de sermos até piores do que o outro que vamos corrigir. Então, obviamente, é um exercício de encarar com muita humildade, porque nós somos pecadores e, se calhar, somos até piores do que o outro. No entanto, como pecadores arrependidos e movidos pela caridade, pois podemos e devemos corrigir o nosso próximo. Assim como devemos amar-nos uns aos outros, mesmo sendo pecadores, pois, assim devemos corrigir-nos fraternamente. Se a medida da correção é a mesma medida do amor fraterno. E, justamente, como é a mesma coisa, pois também existe uma ordem, sim, uma prioridade para corrigir como para amar. Nós sabemos que o amor ao próximo tem uma escala, sim, tem uma gradação em que nós temos de amar quanto mais próximo, pois mais devemos amar o próximo. E então, quanto mais próximo, quanto mais amamos, pois mais devemos corrigir os que nós amamos. Outra dificuldade que acontece às vezes é que se pergunta São Tomás é se podemos corrigir ao superior. Se, obviamente, tem uma dificuldade superior, adicional em relação a um próximo qualquer. Sim, o nosso próximo, bom, a gente não é fácil sempre de chegar-se com alguém e dizer, sabes que deverias parar de fazer isto ou corrigir aquilo, mas quando trata-se de uma pessoa que é superior enquanto a uma hierarquia qualquer, natural, social, etc., pois resulta mais difícil. O filho corrigir ao pai, o fiel corrigir a um sacerdote, o empregado corrigir ao seu patrão, por exemplo. Todas essas relações hierárquicas que existem, pois fazem que, obviamente,
é um exercício ainda mais difícil da caridade. Por que nós podemos corrigir, nesse caso, mesmo aos superiores? Não, como dizemos antes, como quem repara o mal, assim como parte da justiça, porque nós não somos superiores ao superior. Então, mas o superior é superior a nós em virtude de uma relação de justiça, mas enquanto a caridade é um irmão. Sim? Nós todos somos irmãos. E então, essa relação de autoridade, nesse caso, se bem não deixa de existir de todo, mas fundamentalmente nós todos somos filhos de Deus e porquanto somos irmãos, o qual nos dá certo direito de corrigir mesmo a uma pessoa constituída numa dignidade superior à nossa. É o fundamento. Não é porque a gente se coloque por cima dele enquanto a justiça, mas porque existe essa certa igualdade, sim, fundamental, digamos, como seres humanos, como filhos de Deus, nós somos iguais. Porquanto temos esse direito e esse dever de ir a corrigir mesmo como é o nosso superior. Isto, obviamente, vai ter de ser certos modos um pouco especiais, particulares a essa situação. Sim. Mas, obviamente, nós temos o dever de ir a corrigir o nosso superior com o devido respeito. São Tomás fala de a modo de uma exortação privada, no começo, quando menos. Sim? E não como se faz habitualmente, que as pessoas não tenham coragem de ir a corrigir a própria pessoa do superior, mas têm coragem para falar nas costas dele. Isso é um pecado, obviamente. Sim. Então nós temos de criar coragem para ir e dizer, pois, pai, ou senhor padre, ou senhor diretor, não sei, enfim, qualquer superior, pois irmos e corrigir eventualmente coisas. Nós todos somos pecadores. Um pai é pecador, um sacerdote pode ser pecador, um patrão pode ser pecador, um chefe pode ser pecador, é óbvio. Então nós podemos e devemos corrigir, mas sempre e quando se observem aquelas regras. Um bom exemplo na Sagrada Escritura é Naamã sírio, aquele homem leproso que foi mandado para se curar com o profeta em Israel. O profeta mandou para o rio Jordão para se purificar da sua lepra. Ele fica muito bravo porque diz que na sua terra tem rios bem mais caudalosos, importantes, do que esse pobre rio Jordão, que na verdade não é grande coisa. Pois, e os seus súditos dizem, é um general, porquanto tem uma autoridade bastante grande, devia ser uma pessoa autoritária, mas que deixava, no entanto, a possibilidade para os seus criados de corrigi-lo. E o fazem com muita delicadeza, muito respeito. Diz, mestre, se o profeta te tivesse pedido uma coisa difícil, certamente tu o terias feito. Sim? Agora que é fácil, porque tu não o fazes. E então, aqueles súbditos, aqueles soldados, não sei, que estavam a acompanhá-lo, pois fazem a demonstração do que nós temos de fazer quando é para corrigir um superior. Sim? Com aquela delicadeza, aquele respeito, mas também sem medo irracional de o fazer. Às vezes, por causa do escândalo, também teremos de corrigir um superior, mas mesmo que seja publicamente, e especialmente quando a falta deste superior escandaliza o próximo, ou seja, que por causa dele o próximo cai em pecados, e especialmente quando a falta do superior é a respeito das virtudes teologais, ou seja, aquelas que são mais importantes que as morais, porque fazem-nos estabelecer uma relação direta com Deus, a fé, a esperança e a caridade. Então, quando o superior está a pecar contra a fé, quando está a pecar contra a esperança ou a caridade e escandaliza o próximo, pode ser uma obrigação moral de resistirmos na sua cara, como fez São Paulo a respeito de São Pedro, sim? E como fez, por exemplo, o nosso fundador, Dom Marcelo Lefebvre, a respeito do Papa. Há uma possibilidade de interpelar, mesmo publicamente, quando o pecado do superior é público e escandaliza os fiéis, pois, então, temos o dever de corrigir, mesmo publicamente. Termino com o modo de corrigir que Nosso Senhor indicou mesmo no Evangelho. Há uma gradação, digamos, de formas de fazer. Diz Nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro,
tratarmos de falar diretamente com a pessoa interessada. Nós, no privado, pois tentamos convencer essa pessoa de renunciar ao seu pecado. Depois, se isso não funcionar, então podemos nos valer da ajuda de outros. Sim. O Senhor diz, com poucos, depois reunir-se, ou tratar de fazer intervir outra pessoa, como já disse, pois temos de tentar outros meios, mas conservando ao máximo aquela discrição. E se isso não funcionar, então o Senhor diz que é para dizer perante a igreja, certo? Tentando fazer que, denunciando publicamente, aquele pecador termine se corrigindo. Mas, obviamente, muitas vezes as pessoas começam pelo ponto terceiro e com uma intenção bastante má, sim? Em vez de fazer com boa intenção esse caminho privado perante poucos e, ao fim, se não houver outra solução, pois perante a igreja toda. Então, essa correção fraterna é certamente, como disse no começo, a obra de misericórdia espiritual, que é um dos frutos da caridade fraterna, pois mais difícil de exercer. Então, pensamos para nosso Senhor Jesus Cristo essa graça de sabermos praticar esse acto de caridade, bem necessário muitas vezes, outra vez, é um acto de misericórdia espiritual, corrigir algo que está no erro, sim? Mas também muito difícil de exercer com fruto, com virtude real. Então, quando pensamos que temos de fazer isto, seria muito bom tomarmos o tempo de meditar, por exemplo, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, os versículos do 1 a 13, o hino à caridade, para ver se nós realmente estamos indo para corrigir o nosso próximo do modo que nosso Senhor Jesus Cristo quer. Desse modo, realmente, guiado pelo amor ao próximo e pelo amor de Deus. Então, pensamos a Nossa Senhora, pensamos aos santos que souberam, na sua altura, pois corrigir os seus próximos virtuosamente, e também nós sermos instrumentos de salvação, de correção dos pecados do nosso próximo, conforme a vontade de Deus, Nosso Senhor, e então quem ganha a alma do seu próximo salva a sua própria. Assim seja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.